Bom, vamos juntos então. Chegou a 80 no total o número de mortos no Irã e a 14 as vítimas em Israel após os últimos bombardeios. A guerra começou na última sexta-feira, quando Israel atacou o país persa e seguem neste domingo com ataques em Teherã, em Jerusalém e em Tel Aviv. Os ataques de hoje deixaram pelo menos 11 mortos em Israel. Agora são 14 vítimas ao todo no país e 390 feridos, segundo a mídia israelense. Um dos ataques atingiu prédios residenciais no litoral e no norte de Israel. Outro bombardeio danificou estações de abastecimento para casas israelenses no Irã. Os mortos somam 80 e os feridos 320, segundo o site Al Jazeera. O revide de Israel foi um ataque à sede do Ministério da Defesa iraniano em Teherã na manhã de hoje. Segundo agências de notícias, portanto, as informações são essas. O depósito de petróleo de Sharam, a noroeste de Teherã, também foi atingido. O Irã disparou cerca de 280 mísseis balísticos contra Israel. A conta é do Ministério da Defesa israelense. Os militares minimizaram os ataques que romperam o domo de ferro, o escudo de Israel. Um dos principais sistemas de defesa do país não interceptou dezenas de mísseis porque, abre aspas, o protocolo permitiu que as bombas atingissem as áreas abertas sem causar danos à infraestrutura crítica. Fecha aspas. Seguiu dizendo que permitindo preservar os interceptadores para os mísseis que provavelmente causariam danos. Há poucas informações sobre o armamento usado por Israel. Na última sexta, 200 aviões lançaram 330 mísseis nos primeiros ataques ao Irã. Só na noite de sábado, Israel, que não admite deter 90 ogivas nucleares, diz ter acertado 80 alvos em Teherã. Bombeiros trabalham no resgate da população de Jerusalém. O serviço também tenta apagar um incêndio que se alastrou numa área desabitada e o governo de Israel anunciou que aglomerações estão proibidas e escolas ficarão fechadas. Somente serviços essenciais estão permitidos neste momento. No Irã, instalações de combustíveis foram atingidas, o maior campo de gás natural do mundo e o depósito de petróleo de Sharam foram bombardeados por Israel, segundo a CNN Internacional. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, avisou que Teherã vai ficar em chamas. Israel justificou o ataque ao suposto programa nuclear iraniano, embora Teherã afirme que enriquece urânio apenas para fins energéticos. Israel, Estados Unidos e a ONU dizem que o Irã está cada vez mais perto de construir uma bomba atômica. Bom, vamos chamar para cá os nossos convidados para hoje. O Ronilson Pacheco, que é colunista do UOL, a professora de Relações Internacionais e cientista política Denilde Rose-Hacker. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Ronilson, escala esse conflito e a gente vê novos ataques acontecendo nesse momento das duas partes. Desculpa, boa tarde, Diego. Você me ouviu agora, né? Agora sim. Boa tarde, Diego. Boa tarde, professora. É triste que nós tenhamos de iniciar essa edição dando conta de mais um conflito e, na verdade, o escalonamento de um conflito, sobretudo tomado por Israel e mantido por Israel de uma maneira muito intensa. Não eximindo, evidentemente, a responsabilidade do Irã. Nós temos um conflito aí de ambas as partes, mas não é por acaso que o Israel vem de um escalonamento desde o conflito em Gaza, Palestina, estendendo para o Irã, por motivos que são tomados unilateralmente, é um debate antigo com relação à produção de urânio do Irã para o mundo inteiro, A ONU faz esse debate, os Estados Unidos faz esse debate, é um debate na geopolítica mundial, mas ninguém ou pouquíssimos tomam uma decisão de tomar uma atitude unilateral, porque não faz sentido dentro de uma comunidade global você tomar uma atitude unilateral como essa, correndo o risco de escalonar uma guerra. Israel tomou essa decisão. Então, é difícil imaginar um fim, é difícil imaginar uma mediação, sobretudo porque, pelo menos, um dos lados está fortemente convicto de que nenhuma mediação é forte o suficiente para fazer recuar. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que atacou o Irã para prevenir um suposto holocausto nuclear. Vem aqui, eu quero te contar que Netanyahu disse hoje em entrevista à rede norte-americana
Fox News que o Irã estava há meses de desenvolver sua primeira arma nuclear. Abre aspas. Tínhamos de agir para nos proteger e também para proteger o mundo desse regime incendiário. Fecha aspas. O líder de Israel, no entanto, não apresentou provas. O primeiro-ministro disse que compartilhou provas com os Estados Unidos e que o Irã tinha capacidade para fazer pelo menos 9 bombas. Nova fala aqui do Netanyahu, abre aspas, a decisão de agir é do povo iraniano. Fecha aspas. Isso ele disse quando questionado se a ideia era derrubar o regime do país. Netanyahu comentou que poderia ser o resultado dos ataques. Além disso, criticou políticas do Irã, como atirar em mulheres por estarem com cabelos descobertos e atirar em estudantes. Na entrevista, o primeiro-ministro ainda disse que pegou o chefe da inteligência iraniana e destruiu uma instalação de enriquecimento de urânio também. Bom, professora Denilde, e sobre essas acusações de Israel contra o Irã, né, o que de fato a gente tem certeza sobre a produção, né, de um armamento nuclear, e fato é que os ataques vieram com essa justificativa. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Ronilson. Prazer novamente estar com vocês, mesmo que seja para discutir novamente uma nova guerra no mundo. Então, Israel tem uma pressão interna também que a gente tem que colocar, que vinha crescendo com relação ao governo do Netanyahu, e aí, inclusive, ele teve quase a perda aí da maioria para se manter. Então, tem há um aspecto que a gente tem que sempre colocar, que é o próprio Netanyahu, ao decidir tomar a decisão de entrar num novo fronte, ser dentro de um contexto interno da política israelense, mas há um consenso em Israel, que é a questão de que o Irã é o grande ameaça à segurança israelense, pela forma como o Irã tem no discurso sobre a existência de Israel e também sobre a forma como o Irã vem financiando grupos como Hamas, Hezbollah, os Houthis no Iêmen. Então esse consenso também é usado pelo próprio Netanyahu para não só se manter no poder, mas também para ganhar a opinião pública de que era preciso fazer um passo. E aí a tua pergunta sobre o que a gente sabe do programa nuclear iraniano. O que sabe é o que a ONU vem apontando. E esse também foi um outro elemento que deu argumentos para a investida israelense agora, de que o Irã estava ampliando a sua capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, que poderia chegar facilmente a ter bombas ou ter artefatos nucleares. Então esse era um temor, né, um temor do mundo de ter mais um país com capacidade nuclear. O Irã alega que como já foi dito por você na entrada aí do programa, de que é para fins pacíficos, que é para uso de energia atômica, como outros países. O Irã é parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, então o que faz com que essas inspeções sejam constantes, mas mesmo com as inspeções e mesmo com todos os protocolos, de fato o Irã, pelo menos o que a Agência Internacional de Energia Atômica vem apontando, é que o Irã já tem um passo, ou já está muito à frente de um passo para ter a capacidade. Só para, acho que as pessoas que estão nos assistindo entender, para o enriquecimento de urânio, a 90% de enriquecimento de urânio já tem aí uma característica de ter armamentos nucleares. Então, entre 60 e 90, a distância seria muito pequena e poderia rapidamente, de fato, se ela continuasse e esse processo continuasse acelerado, do Irã conseguir ter a sua capacidade nuclear definitiva. Então é isso que Israel está colocando.
E o terceiro fator que acho que é importante, Israel temia que as negociações que estavam sendo feitas entre Estados Unidos e Irã pudesse gerar como resultado concessões para o próprio Irã. Então aqui também antecipar uma ação militar para enfraquecer e até conseguir debilitar a capacidade iraniana na área nuclear foi também uma parte da estratégia antes de qualquer acordo nesse sentido entre Israel e o próprio Irã.